Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Farmácia Artesanal Unidade Jataí, há 40 anos por você. Habitat Incorporadora, transformando cidades. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. É dia de rock and roll. Dia 13 de julho, nós comemoramos o Dia Mundial do Rock. E é claro que nós não iríamos deixar essa data passar em branco. Temos convidados muito especiais e muita história, música boa. E eu convido vocês a conhecerem um pouco mais sobre a história do rock e de goianos que participaram de grandes festivais e turnês internacionais, levando muito rock para todo lado. Jovens e não tão jovens artistas da música estarão conosco, além de termos uma receita especial para combinar com esse dia. – 13 de julho, Dia Mundial do Rock. A data celebra não apenas um ritmo musical, mas um estilo de vida. E o 13 de julho foi escolhida em função de um marco da década de 1980, quando um evento musical gigante reuniu milhões, alguns estimam bilhões de pessoas para acompanharem um festival com shows beneficentes. Tudo começou em 1984, quando o músico, cantor e compositor irlandês Bob Geldof, que cantava no Boom Tall Rats, ficou chocado ao ver uma matéria na BBC sobre a crise humanitária pela qual passava a Etiópia. As imagens ainda chocam. Eram milhares de homens, mulheres e crianças literalmente morrendo de fome, vivendo em enormes campos. O tipo de cena que achávamos que jamais teríamos que ver em pleno século XX. Geldof sentiu que alguma coisa precisava ser feito. O problema é que ele não era exatamente uma super estrela. Sendo assim, de nada adiantaria ele lançar uma música ou sair fazendo campanha. Sua primeira atitude foi chamar o vocalista do Ultravox para ajudá-lo. O resultado desse encontro foi a canção Do They Know It's Christmas? A segunda foi usar uma entrevista da BBC para recrutar o maior número possível de estrelas para a causa. A sua ideia era simples. Todos cantariam a canção composta por eles e assim ela chamaria a atenção do público e renderia muito dinheiro para a caridade. O apelo funcionou. No dia 25 de novembro, uma verdadeira constelação do pop inglês estava reunida para gravar a canção. Boy George, George Michael, Sting, membros do Duran Duran, Phil Collins, um ainda pouco conhecido Bono e vários outros deram o melhor de si. Três dias depois, o single do Band-Aid, o nome da banda, estava nas lojas. O resultado foi o single mais vendido na história daquele país até então. Logo, o resto do planeta tomou conhecimento, tanto dos problemas pelos quais os africanos estavam passando, quanto dos esforços dos músicos ingleses. No começo do ano seguinte, Geldof se viu em um estúdio nos Estados Unidos, cercado por gente como Michael Jackson, Bruce Springsteen, Ray Charles e Bob Dylan, contando sobre suas experiências no continente africano. Todos esses músicos estavam lá para dar a sua contribuição em outra música emblemática, You Are The World, lançada pelo USA for Africa. Sentindo esse exemplo, vários países fizeram canções com esse objetivo, mas era preciso coroar todo esse esforço. Foi quando Geldof teve a ideia da Jukebox Interplanetária. 2 megas concertos ocorrendo no mesmo dia. Um no John F. Kennedy Stadium, na Filadélfia, nos Estados Unidos, e o outro no Wembley Stadium, em Londres, na Inglaterra.
com as maiores estrelas do mundo da música. Tudo transmitido ao vivo e para todo o planeta. E aconteceu. Em 13 de julho de 1985, o Live Aid reuniu nomes de peso do mundo do rock, como Queen, The Who, U2, Led Zeppelin, Mick Jagger, Dire Straits, Eric Clapton, Elton John, Phil Collins, entre tantos outros. Infelizmente, aqui no Brasil, a TV Globo optou por só mostrar os melhores momentos do show semanas depois do evento. Durante as apresentações, o público era incentivado a ligar para um número de telefone e fazer doações. Foi em Live Aid que o Queen fez a histórica apresentação adaptada no filme biográfico Bohemian Rhapsody, pelo qual Rami Malek ganhou o Oscar de melhor ator por interpretar Freddie Mercury, vocalista da banda. A apresentação em 1985 entrou para a história do rock e da música como um todo. Segundo estimativas, o evento reuniu cerca de 72 mil pessoas no Wembley Stadium e aproximadamente 90 mil no JFK Stadium, além das mais de 1 bilhão em 100 países que acompanharam shows ao vivo por TV e rádio. Os números variam, mas acreditam-se que a Live Aid arrecadou aproximadamente 100 milhões de dólares. E é com essa história incrível que nós abrimos o programa de hoje. O rock, a música, ela representa muito para mim. Eu sou filha, meu pai se chama Walter Cruvinel, e ele foi vocalista e guitarrista de uma banda antiga aqui da cidade de Jataí, NR7. Quem é dessa época, final da década de 60, início de 70, com certeza vai lembrar disso. E eu tenho uma paixão por música e uma paixão pelo rock. Bom, eu não poderia deixar de trazer uma pessoa muito importante para falar conosco hoje. O Marquinhos Carvalho, que já participou conosco em outro momento aqui do programa. Nós o convidamos por ele ser historiador e sempre esteve à frente em tantas benfeitorias para o incentivo e preservação da cultura e literatura, principalmente aqui na nossa cidade de Jataí. Marquinho, mais uma vez, seja muito bem-vindo no nosso programa. É uma honra recebê-lo aqui novamente e dessa vez para falar de algo que eu sei que você nutre um sentimento muito especial, que é a música. Eu gostaria de iniciar pedindo para que contasse um pouquinho para a gente da sua paixão pela música. Como ela começou e quando o rock entrou na sua vida. Olá, Vanessa, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui novamente no seu programa e hoje para falar de música, né? Certamente é a minha maior paixão, né? Olha, a música, a memória que eu tenho da música na minha vida, ela é da mais tenra infância. Mas o que me marcou profundamente é que em 68 a gente muda para a fazenda dos meus avós maternos, né? Minha avó Leocádia e meu avô Chiquinho. E a minha avó deu esse rádio para o meu pai, para ele ouvir futebol e, claro, a música, papai fanático por futebol, torcedor do Vasco e do Corinthians. E, claro, esse rádio, né, foi lá que eu fiquei ouvindo músicas. E eu tinha muita saudade de Jataí, certamente. Eu tinha 3 anos de idade. Quando eu volto para Jataí no início dos anos 70, exatamente 71, eu me lembro de estar brincando no quintal da minha avó e nesse parei tudo e fiquei fascinado diante do rádio ouvindo aqueles vocais maravilhosos daquela música maravilhosa dos Beatles. E em 78 a coisa realmente toma uma dinâmica fantástica com Raul Seixas, né, no disco Krieg Rabandolo, que tem ouro de tolo entre os clássicos da música brasileira, uma música que me marcou de maneira visceral, uma letra que me tocou muito. Por que foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto, e daí? Eu tenho uma opção de coisas grandes pra conquistar e eu não posso ficar aí parado. Então, tudo começa com esse radinho, né? Esse Philips maravilhoso que funciona até hoje, que o papai me deu, papai que faleceu em 2014. Essa é uma das grandes recordações que tenho do meu velho pai querido, que me ensinou muitas coisas boas na vida, uma delas gostar de música e de futebol. E aí foi, como eu disse, entra Beatles na minha vida, com Hey Jude, como eu falei, e a partir dali, né, a música universal toma conta de mim. Marquinho, nós
Quisemos iniciar o nosso programa com você porque sabemos da sua militância cultural, especialmente na área da música. Inclusive, você foi um dos incentivadores de um dos nossos convidados aqui hoje, quando ele era ainda adolescente. Então, por gentileza, nos conte um pouco desse seu trabalho dentro do IFG e também durante o tempo que você esteve à frente da Secretaria Municipal de Cultura, incentivando a música e criando espaço para as bandas. Olha, com relação à militância na área cultural, é uma coisa que parece que você se encanta com a música, com a cultura e sabe tanto que isso é importante na formação das pessoas, né, do caráter, da personalidade, da sensibilidade. Então, como professor do Instituto Federal, né, já na antiga escola técnica, eu estava sempre junto com o professor Hamilton, que era professor de teatro, depois também dei aula de teatro há alguns anos, e sempre abrindo espaço para a moçada, para a garotada que estava ligada em música, em teatro. Fizemos coisas memoráveis e vi surgir várias bandas, né? Lembro do Pedro Garotinho, né, do Omega Factory, com o Marquinho, com o próprio Ítalo, que depois criaram a banda e gravaram, inclusive esse CD, quando eu fui secretário de Cultura, né, do Omega Factory. Foi uma honra ter produzido esse disco como secretário. Eu me lembro do Evandro Galo, garotinho com os colegas, tocando uma bateria no palco lá do Instituto Federal, né, do Dante Moscone hoje, e a bateria deslizando pelo palco, né, um negócio muito engraçado. Hoje ele é um grande baterista, né. Então é isso, pra gente foi muito importante para ajudar essa galera. Me lembro do Leonardo, da cervejaria Degas, também um entusiasta, né, tocou no Razão Nome, de uma banda também muito bacana. Então eu sempre tentei fazer, como secretário também, fizemos um festival de rock no Pontal do Urutau, junto com o próprio Pedro na produção, o Eduardo, que hoje trabalha no IBAMA, em Goiânia. Foi um barato esse festival, trouxemos Black Draw Sharks, que à época era a banda mais badalada, o The Galo Power fez um show histórico naquela noite, o próprio Omega Factory com o Pedro, o Ítalo e o Marquinho. Agora, eu quero perguntar para vocês aí de casa. Vocês viram que agora há pouco eu mencionei sobre NR7 e que o meu pai fez parte dessa banda de rock no final da década de 60. Iniciozinho da década de 70. Eu cresci ouvindo o meu pai tocar, cantar e falar dessa banda também. Se você é aqui de Jataí e é um pouco mais velho assim como eu, com certeza esse nome soa muito familiar. Mas eu gostaria que você, Marquinho, contasse pra gente, principalmente o pessoal mais jovem, o que foi essa banda NR7. Vanessa, falar de rock and roll em Jataí, a gente não pode deixar de falar nas bandas que animaram os bailes, as festas de Réveillon, os bailes de carnaval na década de 60 e década de 70. E o curioso é que eu fiz questão de estar aqui para falar do NR7 Som 2001, uma banda que surgiu no Nestório Ribeiro, na época o diretor entusiasta pela cultura, comprou os instrumentos da outra banda, fui descobrir isso agora, eu conto logo, o professor Edgar, e criou a banda NR7, que o nome já diz, né? Nestório Ribeiro, 7 membros e Som 2001, para dar aquela pegada futurista, moderna, né? Rock and roll, rebelde, que foi muito legal. E essa banda animou, como eu disse, várias festas e era a banda de apoio do Festival das Abelhas, isso é importante. Agora o curioso é que pesquisando sobre a NR7, para falar aqui para o seu público, conversei com o Arnaldo Big Boy, com o Carlinhos Menestrel, né? E foi muito legal, porque antes teve os The Big Boys, que o Arnaldo fez parte, Geni, o Carlinhos Menestrel, que fez parte também, não é como eu falei, e depois o Saião entrou na banda. Aí surge, depois do The Big Boys, surge os Trepidantes, que olha aí, o seu pai, o Walter Cruvinel, foi um dos membros, né? E aí tem o Éder, o professor Éder, o Carlinhos Menestrel de novo, o Jorginho, que depois vai fazer carreira em Goiânia, tocando na noite goianiense, inclusive lançando um disco que eu tenho aqui na minha coleção, né? Aí sim que surge o NR7. O Walter vende os seus equipamentos, o professor Edgar compra e surge o NR7, que olha, faz questão da formação original. Arnaldo, Saião, Éder, Carlinhos Menestrel, Sancler, Jorginho, e depois vai entrando outras figuras aí, né, que vão completando essa banda. E aí surge uma outra banda, que é justamente o Corpus, que atuou entre 74 e 75, que aí tem o Antônio Faria, o Paulinho, que seria o Orfeu, né? O Carlinhos está presente, o Ronaldo, enfim, dessa banda surge
a grande dupla sertaneja Orfeu e Menestrel, justamente o Carlinhos e o Paulinho. E o Carlinhos convence o Moisés Manel, que até então fazia música sertaneja, músicas MPB para festival, a compor música sertaneja. E aí a dupla estoura, grava o primeiro disco em 78 e Súplica Sertaneja, que eu considero uma das coisas mais lindas da música sertaneja em todos os tempos, composição do Moisés Manel e brilhantemente interpretada pelos dois. Então é isso, né? Saímos do rock and roll e terminamos numa dupla sertaneja em Jataí. Mas está aqui. Talvez eu tenha cometido alguma injustiça com nomes aqui, porque é difícil relacionar todos no tempo tão exíguo. Mas tentei fazer essa pesquisa e aqui um destaque especial, sem dúvida nenhuma, para Arnaldo, professor Éder, professor Saião, que era professor de instrumentos da banda marcial, premiadíssimo do Nestor Ribeiro, o Geraldo, seu irmão, o Gaguinho, que era de Goiânia e veio morar em Jataí e que também fez parte. Enfim, lembrando que o The Big Boys animava também um programa fantástico, chamava Juventude Comanda, que era um programa de auditório da difusora, que eu cheguei aí na minha primeira infância, que foi o maior barato, me lembro daquele auditório maravilhoso. É isso, gente, é muita informação e o tempo muito curto, mas está aí, para quem quiser pesquisar um pouco mais, está dadas as informações aí. Valeu? Ai, que barato saber disso tudo, com tanto detalhe. Marquinho, é impossível não reconhecer o seu amor pelos discos de vinil, como a gente consegue ver aí atrás de você. Você poderia falar um pouquinho sobre a sua coleção e por que o amor pelos discos? Olha, Vanessa, sobre os meus discos de vinil, as duas coisas caminharam juntas, né? Quando o papai deu a tal da vitrolinha que eu disse aqui, contei aqui para vocês, começamos a comprar discos de novelas, mas eu sei que a minha relação com o disco de vinil torna-se visceral quando eu conheci meu amigo Tupi, que tinha uma coleção. O pai dele veio para servir o exército em Jataí e ele tinha uma coleção na época de uns 800 discos e eu fiquei fascinado. Isso é 83, eu mudo para Goiânia e começo a comprar discos e não parei mais. Hoje tem uma coleção enorme e que gerou agora, quero até contar para a galera, um programa no canal do grande Luiz Nassi. Mas é isso, o vinil é fundamental na minha vida. E um jeito que eu encontrei de compartilhar também os discos de vinil foi a música, foi criando a rádio web, a rádio bocalivre.org, onde agora em agosto vai fazer 16 anos que eu toco o fino da música brasileira nessa rádio na internet. É isso. Que bacana! Eu creio que a maioria daqui já conhece o seu projeto na rádio web Boca Livre. E se não me engano, essa semana você deve apresentar no YouTube a 11ª edição do seu programa Almanac do Vinil no canal da TV GGN, certo? Conta pra gente sobre mais esse projeto seu ligado à música, agora na plataforma do YouTube. Pois é, Vanessa, a rádio bocalivre.org está no ar há 16 anos, agora em agosto a gente completa, né, tocando música brasileira, né, que eu fiz questão para compartilhar esse acervo maravilhoso que eu tenho aqui, né, e ajudar a divulgar a música brasileira. E agora, recentemente, eu fui convidado pelo Luiz Nassif, né, um grande jornalista, uma referência no jornalismo brasileiro, para fazer um programa no canal dele, na TV GGN. Vamos agora exatamente para a 11ª edição do Almanac do Vinil, onde eu entrevisto pesquisadores, colecionadores e gente que estuda a música brasileira, e tem sido o maior barato. Eu tenho aprendido muito nessas entrevistas e estou fazendo o trabalho que sempre me animou, que é compartilhar, divulgar essa grande música brasileira, porque se o seu público não sabe, não tem convicção, eu vou dizer, nós fazemos a melhor música do planeta. Embora, como diria Aldir Blanc numa canção gravada pela Elis Regina, o Brasil não conhece o Brasil. Que legal, muito bacana os seus projetos, Marquinho. Parabéns por toda a iniciativa, pelo incentivo à música e principalmente pelo rock, que levou artistas a se encontrarem na música, a realizarem sonhos. Precisamos de mais incentivadores assim como você, viu? Eu confesso que eu faço muito o que você fez e faz com o teatro, que é a minha paixão. Inclusive, eu estou sonhando e contando os dias para trazer 3 companhias incríveis que eu contratei em janeiro de 2020 para se apresentarem aqui no interior de Goiás, começando por Jataí. Vontade que tudo isso passe e poder enchermos os teatros para shows, para peças teatrais da nossa cidade e do nosso estado. Mais uma vez foi um prazer recebê-lo aqui hoje. Muito obrigada por toda a sua contribuição cultural para o nosso programa e para a nossa cidade. Agora eu quero chamar alguém que pode até soar de alguma forma muito contraditório ao nosso, entre aspas, normal. Você já pensou um goiano agrônomo que faz parte de uma banda e que não seja sertanejo?
Pois então, eu acho que na verdade essa combinação pode fazer mais sentido do que pode não parecer para você. O Felipe Nogueira é agrônomo e amante do rock desde muito tempo. Já participou de algumas bandas, tocava em alguns lugares da cidade. Felipe, conta pra gente sobre a sua paixão pelo rock. Olá, Vanessa, tudo bem? Queria agradecer o convite para participar do seu programa. Quero dar um salve a todos que estão assistindo. Um abraço aí para Maria Alice, que é uma amiga muito grande aí, que também ajuda muito na produção do programa. E vamos falar um pouco sobre rock, então. É isso mesmo que você falou, eu sou engenheiro agrônomo e eu não fui pro sertanejo, né? Eu sempre tive as raízes aí no rock, e apesar da gente nascer no interior, ele tem uma influência muito forte, né, do sertanejo desde pequeno, né? Por conta dos nossos pais escutarem, né, a família em geral escutar. Eu fiquei apaixonado pelo rock a partir aí dos 12 anos de idade, quando eu conheci bandas que compunham músicas com letras muito bem elaboradas, né? Então, a primeira paixão que eu tive foi a Legião Urbana, porque eu sempre achei muito inteligente na época as composições e era muito diferente assim do sertanejo, né, que falava só de amor, né? Legião tinha músicas que contavam história, como 16, Floresta de Caboclo. Então, tudo isso foi a porta de entrada para mim no rock, foi o rock nacional, né? E posteriormente a gente partiu para as bandas de fora, né? Eu também tive a fase punk, de escutar Ramones, Green Day, Blink-182, depois teve a fase mais de metal, de escutar Iron Maiden. Então a gente passa por vários estilos aí, quem curte rock, né? E hoje o que eu mais curto mesmo, assim, é escutar um rock clássico, porque são músicas assim que não envelhecem, independente da idade a gente continua curtindo, e eu acompanho também o rock nacional. Aqui em Jataí, por exemplo, eu fiz parte de uma banda autoral durante a faculdade, que foi a Derivada, e posteriormente eu cantei também em outras bandas que faziam mais músicas covers, que foi a Brotherhood, que é uma banda que eu tenho um carinho enorme. A gente viajou muito pra fora pra tocar, foi em muitos festivais no Mato Grosso. E atualmente eu tô na Mutants, que é uma banda que toca rock internacional e rock nacional. Queria mandar um abraço aí pra galera da Mutants, pro Reinaldo, pro Davis, pra Flavinha e pro Albino. Estão assistindo aí com certeza. E atualmente essa é a banda que eu faço som e que eu curto, né? A experiência que eu tive no exterior foi muito importante, porque eu acompanhei muito de perto essa influência aí dos pubs, do rock, né? Tocando em pub. Então isso pra mim foi muito marcante, né? Lá fora, principalmente na Europa, o rock é muito mais difundido, né? Muito mais difundido do que aqui. E isso foi muito importante, né? Eu quero dar um salve a todos de Jataí, os músicos de Jataí, que é uma cidade fantástica. Aqui tem inúmeros artistas e músicos que são muito bons, que fazem trabalhos com música autoral, que tocam com outras pessoas. Então, eu acho que Jataí tá bem servido aí pra galera, tanto que curte rock quanto que curte outros estilos também. E você, que é um fã declarado dos Beatles, assim como eu, pode falar pra gente sobre a grande influência mundial que essa banda icônica foi capaz de fazer? Então, Vanessa, os Beatles simplesmente são a banda mais influente do rock de todos os tempos. Então, a história, o legado que os Beatles deixaram e que eles fizeram pela música e pelo rock foi muito significativo. Então, o rock veio ali no começo dos anos 60 como uma forma de expressão, uma forma de revolta da classe popular. A música, o rock era a música da população maior, de todos, né? O jazz, que fez história na primeira metade do século passado, era uma música mais chique, mais refinada. Então o rock veio para ser aquela música da juventude, da revolução, de quem queria mudanças no mundo, né? Então a importância que o rock deixou
o movimento do rock deixou na segunda metade do século foi muito significativo. E os Beatles tiveram importância muito grande nesse legado. Tanto é que eles começaram a carreira como uma banda do Iê 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 e tocavam músicas assim com letras simples, acordes simples, e eles foram evoluindo na carreira deles de uma forma que eles criaram estilos e vertentes de rock dentro das suas criações. Então eles passaram a compor rock de uma forma psicodélica, músicas mais com uma pegada de hard rock, músicas assim com progressivas, como Eleanor Rigby. E eu conheci os Beatles, foi muito engraçado. Eu tive um professor, que é o professor Nailton, que eu considero muito, e na época a gente não tinha dinheiro para comprar CD. Então, quando alguém tinha algum CD original, a gente comprava um CD virgem, pegava um CD original emprestado e tinha que achar um amigo que tinha dinheiro e tinha um computador que poderia gravar pra gente, ou copiar para um CD virgem, né? E o Nailton me apresentou os Beatles, porque ele tinha um CD que era o White Album, que tem Back in the USSR, While My Guitar Gently Weeps, Helter Skelter. Então, músicas assim que influenciaram diversas bandas, né? Então eu comecei a escutar os Beatles por conta desse álbum, né? E posteriormente eu fui estudando a história, fui buscando a discografia e fiquei muito apaixonado. Que legal, Felipe. Eu soube também que você viveu uma experiência fora do país, que acabou te aproximando desse universo, não foi isso? E eu tive a oportunidade, de quando eu estava na Europa, de ir em Londres, conhecer o estúdio Abbey Road. Então foi muito importante aí estar lá, né, no local que eles produziram aí uma parte dos álbuns que fizeram uma história aí na música, né? E eu lembro até hoje, eu assisti o show do Paul McCartney em 2013 e fiquei na fila horas para ficar perto do palco. E do meu lado tinha um senhor de uns 60 anos de idade, também pertinho do palco, e ele assistiu o show inteiro dos Beatles, escorrendo lágrima dos olhos, sabe? Aquilo foi muito marcante, porque eu senti assim o tanto que aquilo representava para ele quando era jovem, toda aquela revolução, e depois ele ali tendo a oportunidade de assistir, né, um show de um dos Beatles, né? Que por sinal foi muito bom. Mas é isso daí. Eu acho que os Beatles fizeram a sua marca aí no rock e é uma grande influência até hoje aí para todos que curtem o estilo, né? Eu acho que não tem uma pessoa independente da vertente de rock que ele goste que não tenha alguma música dos Beatles que ele se identifique. Porque eles fizeram várias músicas, assim, uma diferente da outra, e arranjos e produções muito diferentes. Isso que marcou muito aí a história do rock e da música pop, né, como um todo. Que experiência incrível. Felipe, você sabe que eu tive uma experiência muito parecida com a sua? Nós estávamos em Liverpool. A intenção de visitar a cidade era exatamente pelo que ela representa no rock, em função dos Beatles. E eu visitei o pub onde eles se apresentavam. É uma caverna, como se fosse uma caverna. Inclusive, ele leva esse nome, The Cover. E ela é subterrânea e você vai descendo, ela é até um pouco meio claustrofóbica. E é um lugar pequeno e tem uma atmosfera impressionante. E eu tive a oportunidade de ouvir um cover do Paul McCartney. E tinham várias pessoas, inclusive nessa faixa de idade, né, 60 e poucos anos, cantando tudo e super emocionados com aquele momento. É muito incrível. Foi uma experiência que eu jamais vou me esquecer. Bom, eu adorei a sua participação, muito obrigada, acrescentou muito pra gente e seja sempre muito bem-vindo aqui no programa, tá? Bom, o nosso papo tá incrível, mas a gente precisa chamar o intervalo. É o tempo de vocês tomarem uma água e já voltarem. Daqui 3 minutinhos a gente tá de volta, porque tem muita coisa boa pra vocês hoje.
A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Jataí, uma cidade em constante transformação. A Habitat encontrou aqui seu denominador comum: transformar vidas. A cidade que já ganhou traços de inovação da marca Habitat, com 2 belíssimos empreendimentos, agora vai ganhar novos projetos ainda mais surpreendentes. Em breve, a Habitat vai ter um lugar para você em cada uma das localizações mais nobres de Jataí. Tem gente que vai a pé, de bike, de carro, mora sozinho, acompanhado, muito bem acompanhado. Quer medidas a menos, quilinhos a mais, chegar bem na melhor idade. Se ninguém é igual a ninguém, por que o seu medicamento tem que ser? Na farmácia artesanal, você pode ter um medicamento personalizado, que se encaixa no seu estilo de viver. É mais eficácia e bem-estar para o seu tratamento. Manipulados Farmácia Artesanal. É do seu jeito, é único. Eu sou a Fernanda Zaiden. Eu sou a Carolina Zaiden. Bom, retornando às nossas histórias de rock, eu quero convidar o integrante de outra banda goiana que fez muito sucesso na nossa região, principalmente, e que possui jataienses como integrantes, mas foi consolidado em Goiânia. O Evandro Galo, da banda The Galo Power, veio conversar um pouquinho conosco hoje. Evandro, é um grande prazer tê-lo aqui conosco no nosso programa, e nesse especial pelo Dia do Rock. Conta pra gente a sua história como rock e como surgiu a banda de vocês. Eu gostaria de agradecer ao convite da Vanessa Cruvinel para estar participando dessa entrevista. A música, ela faz parte da minha vida desde a minha infância, enquanto ouvinte. Mas que ela passa a ter um significado maior, que eu me lembre, foi por volta ali da 5ª série, quando eu passei a frequentar a casa de um amigo, Henrique, e ele e a família dele são naturais de Belo Horizonte, e o pai dele tinha uma coleção de discos e CDs de bandas de rock. E eu passei a frequentar a casa dele e a ouvir esses sons. Ele me mostrava algumas dessas bandas. E eu me lembro que uma banda que me marcou muito nesse primeiro momento foi o Rolling Stones. E depois vieram outras bandas, tais como Beatles, Ramones e assim por diante. Em dado momento, ali por volta da 8ª série, nós decidimos, com um grupo de amigos,
tentar formar uma banda. Nós não tínhamos noção ali, né, de instrumentos, então a gente fez matrícula, né, em uma escola de música e eu fiquei responsável por tentar aprender a tocar bateria. E aí nós demos início a essas aulas e já no primeiro ano do ensino médio, quando eu tive contato com o professor Marquinhos, grande incentivador, né, da banda, um grande colecionador de discos, né, apreciador de música brasileira e também de rock. Nessa época eu vou adquirir minha primeira bateria e a gente passou a ensaiar em casa, no caso na casa da minha mãe, e esse foi o meu início, né, na música. E estou desde então, né, tocando bateria. Atualmente eu toco bateria na banda The Galopower, que está completando 14 anos esse ano. Projeto também com a minha esposa, Franciele. Tem um projeto também, Cambreu, que é com o pessoal também aqui de Goiânia, mas que devido à pandemia a gente deu uma parada aí nesses últimos tempos. Evandro, como você se vê representando o rock em Goiânia? Goiânia que é tido como o celeiro do ritmo da música sertaneja. Goiânia é uma cidade que se destaca aí no cenário nacional com relação ao sertanejo universitário, né, principalmente, mas a cena rock de Goiânia ela é muito diversificada e importante. Atualmente nós temos bandas que já têm uma tradição de festivais no Brasil e até fora do Brasil, de turnês dentro e fora do Brasil, como por exemplo o Bugarins, que é uma banda que tem tido um destaque nacional e internacional muito marcante nesses últimos anos. Temos a Ressonância Mórfica, né, representante aí do som mais pesado, do metal goianiense também, já fizeram turnê pela Europa, América do Sul, pelo Brasil. Temos Black Drawing Shouts, Overfuzz, Hellbenders. Poderia citar dezenas de bandas aqui da cidade com som autoral que mostram que a capital de Goiás não é só sertanejo, né? Tem uma cena de rock alternativa muito rica, diversificada e importante. Que bacana! Evandro, foi muito importante ter você conosco hoje aqui no programa. O trabalho que fazem na música é muito legal. Eu tenho certeza que não é à toa que a banda possui 14 anos. Parabéns! Seja sempre muito bem-vindo aqui. Agora, eu quero chamar um jovem cantor que anda ganhando notoriedade nos barzinhos, shows e algumas lives da região. Inclusive, participou recentemente de uma live na comemoração dos 126 anos da cidade de Jataí. O Pedro Lopes, que inclusive é filho de um casal de amigos muito queridos, o Dalcer e a Vânia. Pedro, seja muito bem-vindo no nosso programa. Eu fico muito feliz que tenha aceitado participar aqui conosco hoje. Mas então, conta pra gente, qual foi a sua história dentro da música? Oi Vanessa, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, agradeço demais aí por estar podendo mostrar meu trabalho. Então, eu comecei na música com meus 11 para 12 anos ali, onde eu recebi o convite de minha avó. Ela me levou na escola de música e ela pediu para me escolher, né, entre um
instrumento, um teclado, um violão, um piano, bateria. E eu, como gostava muito de tecnologia, essas coisas na época, eu acabei escolhendo teclado. Então fiz aí 2 anos de aula de teclado e essa foi minha base musical. Antes disso, eu escrevia. Sempre, desde que eu me entendo por gente, eu escrevo. Qualquer coisa que me vem na mente, eu estou escrevendo. Sempre deixo meu caderno do meu lado para sempre não perder nenhuma frase, né? Então, aí depois desses 2 anos, eu meio que dei uma abandonada na música e queria ser jogador de futebol, né? Minha família, a galera foi jogadora de futebol profissional e eu tinha esse sonho. Só que eu não, ali em casa ali as coisas não deram certo, eu tinha que estudar e acabei não indo para futebol. E lá para os meus 17 anos, quando isso já não era tão possível mais para mim, eu comprei um violão. Eu queria pôr tudo no violão, porque meus melhores amigos tocavam e eu tocava no deles, aprendi no deles. E sozinho, tudo isso sozinho, fui pegando na internet, catando coisa aqui e ali. E desde lá eu não parei. E eu sempre tive facilidade, né? Tocava na igreja, sempre tive uma facilidade maior de tocar o violão. E nesse meio tempo eu tive uma dupla sertaneja, por incrível que pareça. E eu lembro que a gente estava fazendo uns shows e o primeira voz, né, Matheus, meu parça Matheus, ele cansava a voz e o intervalo era eu cantando rock. Eu gostava muito daquilo. Eu não sabia que eu gostava demais daquilo. Sempre gostei, né? Eu conheci o rock em jogos, eu sempre joguei. E então o rock apareceu na minha vida e eu queria por tudo cantar rock. Então depois de um tempo eu comecei a fazer barzinho solo e desde lá eu não parei, né? Só precisamos saber que tudo passa, que tem um tempo pra aprender. Agora recentemente montamos uma banda, graças a Deus, tô com uns caras, eu sou fã deles, eu falo assim porque eu sou fã deles. E é muito gratificante pra mim, né, que eu sou novo, tá com os caras assim, no nível massa. E estamos aí caminhando para trazer mais música, mais conteúdo autoral, os covers também, né? Porque a gente tem que encher a barriga. Mas é isso aí, é um pouco da minha trajetória musical. Ah, Pedro, que legal, tá vendo só? Teve dupla sertaneja, mas o rock falou mais alto, não é? Então nos conte, como o rock entrou no seu dia a dia? Então, o rock entrou na minha vida quando eu comecei a jogar. Eu sempre joguei também, jogos online, sempre gostei muito. E em todos os jogos que eu jogava tinha rock, punk rock, metal. E eu sempre gostava, achava muito aquilo diferente, como eu cresci em Goiás, era só sertanejo, eu sempre gostei, quem não gosta do Bruno Marrone, por exemplo. Mas aquilo ali era muito diferente pra mim, eu parava, eu prestava atenção, ficava doido com aquilo, eu queria muito reproduzir aquilo. E desde lá eu nunca parei de escutar, eu sempre fui um cara bem eclético, eu sempre escuto de tudo, do MPB ao blues, jazz, rock, metal, o que tiver pra escutar, assim, eu tô escutando de novo, algo que mexa, assim, com a minha criatividade, né? Porque eu gosto de procurar referência também para composição, né? Então, acho que isso é bem importante na vida de um músico também. E minha banda, a gente começou ela numa ideia. A gente fez um show aqui em Jataí no Sonho de Natal. E nisso só tava 3 integrantes, né? Que são hoje. A gente fez um trio tocando pra mim, com o meu nome. Fez lá na praça, fizemos um showzaço, assim, que a gente, sentiu uma energia muito boa. A gente, que sonzeira que saiu.
mesmo sem... A gente nem tinha ensaiado e tal, e sabe quando fala, deu liga. E a gente falou, não, vamos formar uma banda. E abril do ano passado, a gente sentou, pôs a ideia no papel e fomos agir, né? Em abril mesmo a gente já começou a ensaiar e já gravando bastante vídeo, conteúdo. E veio pandemia e ficamos só ensaiando. Isso complicou a gente, né? Mas em dezembro a gente teve a oportunidade de fazer nossa estreia e foi do caramba, deu mais de 300 pessoas no show. Primeiro show, cara, e tipo assim, foi muito bom. A gente ficou muito feliz com o resultado e a gente ainda tá bem animado, a gente tá com bastante música para trazer, bastante cover autoral, a gente tá começando. E vai vir muita coisa boa por aí. E agradecendo novamente pelo convite aí, por dar esse espaço ao rock de Jataí, à cultura de Jataí. E vou também dar meu merchan aqui, né? Vocês me sigam nas redes sociais, vocês acompanhem lá, que tá vindo muito conteúdo massa. E é isso aí, vamos pra cima, vamos levar a cena pra cima. Aí está, influências no videogame. Há muitos pais que há algum tempo atrás achavam que os videogames só serviam para atrapalhar o aprendizado das crianças e dos adolescentes. Viram só que não é? Muito bacana, Pedro. Parabéns. Tudo de bom e muito sucesso para você, para sua banda e tudo mais. Seja sempre bem-vindo no nosso programa. Agora, a minha convidada é Isabela Lima, porque, é claro, não poderia deixar de trazer uma mulher do mundo do rock para representar todas nós, não é mesmo? A Isabela participou da estreia do nosso programa no iniciozinho do ano passado e agora estou podendo recebê-la novamente. Ela é body piercing e já cantou e ainda canta em bandas de rock da cidade. É uma pena que por conta da pandemia tudo deu uma parada, né, Isabela? Mas vamos lá. Conte pra gente um pouquinho sobre o seu mundo do rock aqui em Jataí em especial. Como tudo aconteceu pra você? Oi, Vanessa, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero agradecer por ter me convidado, por ter lembrado de mim para falar sobre esse assunto, tá? Fico muito honrada, de coração, muito obrigada. Nada mais justo começar a falar sobre como eu entrei, né, nesse mundo. Eu acho que toda pessoa que hoje em dia tem uma banda começou assim, que é juntar um grupo de amigos, ir para algum lugar da casa e fazer um som de procedência duvidosa, algum som estranho. E comigo foi assim também, a gente começou, eu e 3 amigos, a gente reuniu numa despensa na casa da avó de um dos nossos amigos, e lá não cabia ninguém. Cabia a bateria, o guitarrista e o baixista, e eu ficava do lado de fora. Eu puxava o fio do microfone pra fora e cantava de fora. Era ótimo. A gente fez 2 shows com essa banda. E acho que eu tinha uns 14 anos, e então eu não saía muito, não fazia muita coisa, até porque minha mãe não deixava. Então, a primeira música que eu cantei no palco foi Sweet Child O' Mine, do Guns N' Roses. Gente, um clássico. Eu me sentia a rockstar. E, bom, estar nos palcos é uma sensação única, eu diria. Eu acho que é a mesma sensação que a gente sente na primeira vez que a gente entrou no palco até a última vez que a gente vai entrar no palco. Acho que vai ser sempre a mesma, aquele nervoso, porque a gente tá ali pra dar um show, pra entregar algo pras pessoas. E o medo de fazer algo errado, de pagar mico é muito grande. Mas a gente vai adaptando. Hoje em dia eu sou mais tranquila, mas mesmo assim eu tenho vergonha. Mas eu acho que é normal de todo mundo, né? Heaven is so strange. She said you're the hero, you played a part, but you ruined her in a era, don't act like you was hard. É muito bom a gente pensar que o rock, ele vai muito além daquele estereótipo. Hoje em dia, por exemplo, as pessoas me veem e falam: você é roqueiro, você gosta de rock, mas a maioria delas talvez nem sabem que eu canto, mas elas julgam isso pela roupa, tatuagem, essas coisas. Então, é um estereótipo que, querendo ou não, tá na nossa sociedade, mas é muito bom a gente saber que isso vai bem além. O rock, ele é
uma forma de expressão muito importante. É interessante a gente dizer que ele surgiu de outras vertentes e hoje em dia ele tem muitas vertentes. Então eu acho que é muito legal a gente saber que o rock dá voz para as pessoas que um dia não tiveram voz. Eu acho isso muito interessante de raciocinar. Eu sei como é isso. Eu também, quando faço as minhas palestras, agora também paradas presencialmente, eu estou fazendo virtualmente, sempre que dá aquelas borboletas no estômago, mas isso é bom, é muito gostoso. Conta pra gente, Isabela, como é ser mulher jataiense e numa banda de rock? Como está sendo para você lidar com a pandemia? E você que participava de uma agenda até agitada, com muitos shows, e hoje ter que ficar tanto tempo fora dos palcos, como você está se sentindo? Ser mulher no meio do rock, principalmente no meio do rock jataiense, é muito interessante, porque a parte mais legal é que a gente inspira outras meninas, e eu acho isso tão legal, porque eu lembro quando eu fazia show com frequência, bastante menina mais nova achava legal, achava interessante, porque a gente passava uma certa impressão de independência, de poder. Eu acho isso muito importante. E eu não sou profissional, eu nunca fiz aula de canto, então o rock, a música, ela é realmente um hobby. E eu acho que é o meu hobby preferido, porque eu canto até sem perceber, sabe? Eu tô no banho, eu tô cantando, eu tô cozinhando, eu tô cantando, às vezes eu tô atendendo algum cliente ali, eu tô cantando. É uma forma de expressão e eu acho muito satisfatório pra mim. Sobre shows, toca na minha ferida, porque eu tô com bastante saudade de fazer show. Eu gosto muito da banda, daquela reunião que a gente sempre tinha com os amigos, porque, cara, a banda era praticamente minha família. E eu era, quase sempre, na verdade, sempre, eu era a única menina da banda. Era muito legal ter a companhia dos meninos. E espero que isso tudo acabe logo pra gente conseguir voltar a fazer show, voltar a gritar, voltar a reunir com a galera, que eu acho isso muito importante. Então, ser reconhecida por aquilo que eu faço, pelo que eu entrego pras pessoas, a diversão, o feeling, que eu acho que o rock realmente ele é muito feeling. As bandas mais interessantes que a gente tem hoje em dia, com os riffs mais legais, então foi tudo de feeling. Ele tem aquela coisa da gente fechar o olho, tocar e cantar. Eu acho que isso é muito satisfatório pra quem é músico. You taste like a whiskey when you kiss me. Oh, I give it anything again to be a baby doll. This time I'm not living without you. E pra quem tá ouvindo, talvez soe como, nossa, mas que negócio é esse? Mas a sensação é muito legal. Então, fico por aqui com esse depoimento. Muito obrigada por ter me convidado, tá? E é isso, galera. Rock, eu acho que todo mundo que um dia talvez tenha um preconceito com rock, vale a pena entender sobre como que é o rock, o que é o rock, como que ele influencia as pessoas, e ele faz muito bem na vida de muita gente. E, cara, rock é sensacional, a gente ouve em qualquer lugar, a gente ouve em qualquer ocasião, tem muitas vertentes pra todos os gostos, então é isso aí, tá? Feliz Dia Mundial do Rock, galera! É isso aí! Feliz Dia Mundial do Rock! E eu acho muito bacana ver mulheres como a Isabela, que são inspirações para outras mulheres também, de uma forma positiva. De que nós não devemos rotular e, principalmente, deixar bem claro que mulheres, meninas e garotas devem estar, participar, cantar e fazerem o que quiserem. E olha que forma sensacional de demonstrar isso que a Isabela nos mostrou através do rock. Minha querida, é sempre um prazer ter você aqui conosco, tá? Mais uma vez. E sempre sinta-se em casa. Um beijo e continue inspirando muitas meninas por aí. Agora eu quero chamar o Benk Ferraz. Ele é guitarrista da banda Bugarins de Goiânia. Enfim, eu vou deixar ele contar para vocês a história de como tudo isso surgiu. E se você não conhece ainda, vai se surpreender.
Benck, que prazer recebê-lo no nosso programa, em especial sobre o Dia do Rock. Nós estamos muito felizes com a sua participação. Bom, conta pra gente como surgiu a banda de vocês. Olá, Vanessa. A banda surgiu no ensino médio, né? No IFG, lá de Goiânia, a antiga escola técnica, onde eu conheci o Dinho. A gente fazia cursos diferentes ali, eu estudava música, ele estudava edificações. E como o ensino médio no IF é um pouco mais longo, né? Dura 4 anos, na época teve greve. A gente passou ali quase 5 anos nesse ensino médio. Saímos ali do ensino médio quase com nossos 20 anos, mas já com bastante música composta, né, entre a gente. O Dinho já tinha uma banda que era Ultra Vespa, que tocava na noite de Goiânia, né, nos eventos independentes. Já tinha tocado em Jataí também algumas vezes. E quando a gente encerrou o ensino médio, foi começar a fazer faculdade, a gente combinou de se encontrar todo domingo para começar a gravar umas canções lá em casa, né, que eu estava como parte do estágio para encerrar o curso técnico, começando a trabalhar num estúdio de gravação. Então estava aprendendo a fazer isso, tinha ali um computador que eu tinha os programas baixados, peguei o microfone emprestado, peguei a mesinha de som emprestado e a gente começou a experimentar essas gravações que, enfim, não era para ser Bulgarins, não era para ser nada, né? Não tinha um nome, era só a gente se juntando para gravar músicas mesmo que a gente tinha feito ali junto. E depois que a gente gravou naquele ano de 2012 essas músicas, que a gente pensou ali, né, escutando aquelas músicas, que elas tinham uma cara que combinavam, que cabiam num disco, e aí a gente foi pensar no nome da banda, foi pensar em chamar o Rafael e o Hans na época para tocar com a gente aquelas músicas ao vivo, começar a fazer shows em Goiânia, mas logo as coisas também tomaram outra proporção pra gente, né? A gente começou a viajar, fazer show fora, tudo mais. Caramba, Benck! Mas então foi bem rápido o sucesso da banda, né? Vocês fizeram algo de diferente que justificasse? Porque eu imagino que vocês nem pensavam que tornaria essa proporção em tão pouco tempo, não é? Não, a gente nunca pensou que a banda tomaria essa proporção, né, no começo. Apesar de também ter sido um trabalho feito com carinho e baseado em experiências, como eu falei, o Dinho já tinha bandas, eu também tinha as minhas bandas também ali na cidade e tocava em eventos independentes, fazia shows próprios também em locais menores da cidade, né? Então a gente começou com o Bugarim já com uma perspectiva diferente, né? De pensar, não, vamos gravar as músicas antes de fazer show. Vamos colocar essas músicas na internet para as pessoas poderem escutar as músicas antes de fazer show, já que a cena de Goiânia era muito baseada em fazer shows, né? E as bandas, depois de muitos anos tocando, que iam começar a gravar algo, que ia começar a lançar seus materiais. E isso pra gente ali, né? Lá em 2011, 2012, como eu falei, dava uma impressão de um cansaço, né? Que a galera escutava as músicas muito nos shows, ia conhecendo as músicas nos shows, mas quando a música saía, não era algo que a galera tinha tanto interesse de escutar. Tanto porque a estética da gravação não conversava muito com a canção, como também o fato da música já ser antiga, né? As músicas normalmente, quando uma banda tinha condição de ir lá lançar um disco, gravar um disco profissionalmente, seja por via de lei de incentivo ou então porque conseguiu juntar grana com os shows. Como eu falei, as músicas já estavam sendo tocadas há muito tempo, então isso foi uma coisa que a gente tentou fazer diferente com Bugarins, esperando já ter resultados melhores, né? De poder tocar às vezes fora de Goiânia, de poder tocar em horários mais legais nos festivais também daqui da cidade. Mas claro que uma repercussão internacional e até mesmo se tornar um dos principais nomes assim do rock brasileiro da década passada, assim, não era algo que a gente iria sonhar nem nos mais megalomaníacos, né, dos sonhos.
Nossa, que bacana! Mas eu quero te perguntar uma coisa, e eu acho que você deve cansar de responder isso, mas é inevitável não perguntar. O que você diria para uma banda que está começando hoje? É uma coisa que a gente fala muito, né? Que muita gente pergunta, suas dicas para quem está começando. Ou então, quando alguém pergunta como fazer para dar certo, ou como o Bugarins deu certo. E no final das contas deu certo porque a gente estava muito preocupado em fazer a música que a gente queria fazer, né? Passamos ali um ano gravando e experimentando as sonoridades, descobrindo como fazer as coisas do jeito que a gente gostava de escutar. Isso não necessariamente pensando que era a coisa que faria a gente ter sucesso, de jeito nenhum. Era tudo uma questão da gente estar se curtindo, estar gostando de fazer aquelas músicas, e isso é uma coisa que naturalmente a música chega até as pessoas que curtem também aquele tipo de som. A gente tem que ser realista também, né? Sobre que tipo de música é mais comercial ou não. Já faz um tempo que o rock não é, né? Mesmo pra gente, com o sucesso que a gente tem e teve, não é como se a gente estivesse tocando nas rádios, como se a gente estivesse vivendo com conforto, ricaço e podendo fazer tudo que sempre quis, porque a gente é famoso. Não é bem assim. A gente trabalhou muito esses 7 anos de banda para conseguir, pelo menos, viver de música, né? Se manter aí como realmente um trabalhador de carteira assinada mesmo, alguém que recebe aí de 1 salário mínimo a 2, 3 salários mínimos, né? Uma galera de classe média baixa mesmo, apesar de imprensa, apesar de turnês, tudo é parte de um trabalho para uma carreira que é maior do que a gente, né? Maior do que essa vida objetiva e imediatista, né? De views e de dinheiro instantâneo, né? Se a gente quer ter views, se a gente quer ter grana, o rock realmente não é o estilo mais ideal para você começar um projeto musical no momento. Mas indo pra dica, eu acho que é isso, é você confiar no que você faz, você confiar nas pessoas com quem você faz, porque ter uma banda, acima de tudo, tem que ser você ter um bom momento, né, de divertimento, de expressão conjunta, é como se fosse uma sociedade mesmo, né, uma banda, é um pequeno ensaio para como o mundo funciona, né? Você não pode querer impor demais o que você quer, porque senão as coisas vão dar errado em algum ponto. Você não pode ser totalmente ausente, porque também as coisas vão dar errado em outro ponto. E você tem que, com o tempo também, ir aprendendo o que é o ponto forte de cada um. O que cada um tem interesse em fazer, para você também manter esse grupo de amigos, esse grupo de pessoas com o qual você decidiu começar essa empreitada, interessados naquilo que estão fazendo por o máximo de tempo que conseguir, né? Realmente, essa questão psicológica, ela deve ter um peso muito grande para vocês, não é? Tanto de harmonia entre a banda, quanto outras coisas que devem acontecer no dia a dia. É uma boa dica mesmo para quem está começando, se preparar para tudo isso. A rotina forte de turnês que a gente teve, e também o sucesso, né, que a gente teve também, desgasta. Por exemplo, né, você está em turnê, você está sempre junto dessas pessoas, você tem um certo tipo de sucesso, mas você com frustrações de não ter outro tipo de sucesso, né? Como eu falei, você não tá rico, você não ser reconhecido na rua, a sua música não tocar na rádio, não tá em playlists, não tá em não sei o que, pode frustrar você tanto quanto você não ser conhecido de jeito nenhum também, você não conseguir encher a casa de show da sua cidade, ou então acho que as metas e as expectativas têm que ser muito bem equilibradas e analisadas em relação ao mundo que a gente vive, em relação ao mundo que você vive, e nunca deixar isso entrar na frente da música, né?
A gente começa uma banda para fazer música, não o contrário, né? A gente não começa para fazer grana e aí vai fazer música porque quer isso. Porque, como eu falei, se for esse o caso, às vezes é melhor você investir em outro tipo de carreira, prestar concurso e formar aí numa engenharia, num direito, né? Alguma coisa aí para você fazer sua grana. E aí você pode trabalhar com todo o amor na sua música sem esse tipo de expectativa que com certeza não faz nada bem para a criatividade, né? Você ter esse tipo de peso naquilo que você está fazendo artisticamente. Aproveitar para chamar o resto da galera aí também, né? A gente não estava reunido aqui agora, mas agora vai rolar uma edição e a gente vai estar reunido agora para tocar uma palhinha para vocês também. Pode ser? Chama a gente aí, Vanessa. Uau, mas é claro, Bank. Prontos para curtir um pouquinho do som dos meninos, gente? Então, com vocês, um pouquinho de Bugarins. Você sabe muito. Bank Ferraz na guitarra, Rafael Vaz Costa no baixo e sintetizadores, Fernando Udinho no vocal e Inayan na bateria. Que show, meninos! Foi um prazer ter vocês aqui e principalmente uma banda que participou de tantos festivais ao redor no mundo aqui no programa conosco. E, inclusive, quero saber de vocês, quais festivais vocês já participaram? E eu queria que cada um de vocês dissessem o quanto o rock foi importante para a formação de cada um, já que estamos celebrando o Dia Mundial do Rock. E aí, pessoal, tudo bem? Nós somos o Bugarins, eu sou o Dinho, o Rafael, falta o Inayan e o Bank. A gente começou a banda em 2013, já tocamos o mundo inteiro, sei lá, o mundo inteiro é sacanagem. Já tocamos no Coachella, Rock in Rio Lisboa, no Bananada, várias vezes em Goiânia, vários festivais no mundo inteiro, mas na nossa formação do rock, o que foi importante
pra você? Posso dizer pra mim que foi importante os festivais que a gente fez lá na cidade de Séries, chamava Tarde do Rock. E a gente conseguiu o apoio do Grupo Amor e Vida, colocava um PA lá na Praça do G3 e chegava gente de cidade vizinha, todo mundo roqueiro. Inclusive a primeira vez que a gente foi no dia 13 de julho, dia do rock. Tá e vendo? aí meio que continuou por um tempo, né? Por alguns anos esse evento rolava lá, eu fui até organizador. E isso foi importante na minha formação. Você vê que é isso aí. E quem quiser seguir a gente aí nas suas redes sociais, tá tudo aí. Escuta Bugarins em qualquer plataforma de streaming, YouTube, é só jogar Bugarins. Só tem a gente lá. Valeu. Caramba, gente, quanta coisa aprendemos hoje. Vocês perceberam? É tão gratificante para mim fazer programas assim, para vocês. Meninos, mais uma vez, que honra recebê-los aqui. Mesmo que à distância, quem sabe no futuro próximo não nos encontramos pessoalmente em um show de verdade. Vai ser um prazer enorme. Benk, nosso agradecimento especial. Parabéns por ser tão cauteloso, junto com o Dinho, né, planejar cada detalhe, cada arranjo, por fazerem realmente com carinho e dedicação. Nem preciso dizer que vocês vão longe, né? Mas podem ter certeza que vocês vão muito mais. Galera, um enorme abraço para cada um de vocês. E você de casa, calma, que ainda temos música para vocês, não saiam daí. Nós vamos para o nosso intervalo e já estamos de volta. Mas antes, o nosso momento parceiro, que hoje é aqui na Italínia. Vem comigo. Você sabe qual é o melhor jeito para você começar bem o seu dia? É aqui no Zilmar Borges Doceria Gourmet. Um lugar cheio de sabores e aromas, em um ambiente super aconchegante. Os melhores bolos, doces, palhas italianas, banoffes, pães de queijo, cafés especiais e a melhor bala de coco da cidade. Seja no café da manhã ou no lanche da tarde, aqui tem sempre uma opção deliciosa para você. Venha conhecer nossa doceria e cafeteria e experimentar todas as delícias. Zilmar Borges, Doceria Gourmet.
Equifla Móveis para Escritório atua desde 2012 em Jataí e traz para você conforto, qualidade e satisfação para o seu ambiente de trabalho. Uma grande variedade em móveis para o seu escritório. Oferecemos também assistência técnica especializada. Acesse nossas redes sociais ou, se preferir, faça-nos uma visita. Estamos localizados na Avenida Goiás, 2186, no setor Santa Maria. Equifla Móveis para Escritório. Telefone 3632-6665 ou 3632-6713. Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Farmácia Artesanal Unidade Jataí, há 40 anos por você. Habitat Incorporadora, transformando cidades. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. A Empório Casa Verde traz um novo conceito para você que procura variedade de produtos naturais. Contamos com mais de 250 itens a granéis, entre castanhas, grãos e chás. Oferecemos produtos orgânicos, zero lactose, zero glúten, light, diet e low carb. Temos também bolos, pães, cookies e lanches deliciosos com ingredientes nutritivos e saudáveis. Alimente-se bem com o Empório Casa Verde. Comer bem faz bem. Oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz. Habitat Incorporadora, transformando cidades. E o nosso convidado para esse programa incrível, que eu tenho certeza que vocês estão curtindo, é uma pessoa muito talentosa. Ele é sommelier de cerveja, mestre cervejeiro e, por incrível que pareça, um criador de pratos muito gostosos. É o Douglas, lá do Combis. Ele vai ensinar uma receita incrível pra gente hoje. Douglas, seja bem-vindo no programa. E aí, Vanessa, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de estar agradecendo pela oportunidade de estar participando do seu programa. No quadro Comer Bem Faz Bem, e hoje um dia especial, né, que é em comemoração do Dia Mundial do Rock, e o que melhor do que comemorar o Dia do Rock com um hambúrguer, né? A gente vai estar passando a receita de um hambúrguer vegano. Para a receita a gente vai usar a proteína de soja texturizada, molho inglês, creme de cebola, molho shoyu, cebolinha e salsa picada e cebola roxa picada. Douglas, eu sei que todos os pratos aí do Combis são criações sua. Então eu tenho certeza que eu vou me surpreender com esse sanduíche. Pelo que você nos mostrou aí, são todos ingredientes fáceis de serem utilizados, mas você fez substituições saudáveis, e vocês aí de casa encontram todos esses itens, ou a maioria deles, lá no Empório Casa Verde. Mas então, como que a gente vai montar esse sanduíche? Então, galera, depois de alguns minutinhos, a gente pôs a proteína de soja para hidratar. Ela vai ficar mais ou menos assim, ela praticamente dobra de quantidade. E coisa de 15 minutinhos ela hidrata, e depois eu gosto, né, de lavar ela. Vou lavando até ela sair água branca. Água branca não, né? Clarinha. Transparente. Porque antes ela vai sair uns pedacinhos, umas coisas assim que deixam, não sei, um sabor que eu não gosto muito. Eu prefiro lavar ela bem. Então a gente vai começar, aqui embaixo eu tenho um bowl bem grande,
É bom porque vai ter que sovar, vai ter que amassar bem para chegar no ponto. Então eu vou jogando aqui embaixo, que é aqui primeiro a proteína de soja. Depois pode jogar salsa e cebolinha, picadinho. Tanto que a cebola roxa picada, jogar o creme de cebola. Esses dois eu vou jogando aos poucos, vou jogando um pouco e intercalando com a aveia. Vou jogar metade aqui, esse, metade do shoyu e já vou com um pouco de aveia. Se dá pra ver aí, tá tudo aqui. Pode ir mexendo. Ela vai ter que ficar na textura bem. Ela vai ter que fazer uns bolinhos assim, ó. Ela ainda não tá ficando bolinho certinho, né? Ela vai ter que ficar um bolinho firme, que a hora que você aperta ele não desmancha. Daqui a pouquinho eu volto já com a massa já pronta. Então, pessoal, voltando a massa, como é que ela fica? Ela fica bem firme. O ideal ponto dessa massa é para ela no hambúrguer vegetariano não ficar desmanchando depois. Tá vendo? Ó, você consegue formar um hambúrguer e ele não, depois você pode assar, fritar. Hoje, como a pegada é mais natural, a comida é mais saudável, a gente vai fazer ele assado. Mas tá vendo? Ele não fica bem uma liga bem boa, não vai desmanchar. E eu vou passar também a receita de um molhinho verde, né? Que hambúrguer que é esse que não vai um molhinho verde, afinal a gente está em Goiás. E um molhinho verde de abacate. Muito legal, Douglas, essa dica de hidratação da soja. Eu não tenho muito hábito de utilizar a soja em casa, mas eu achei muito bacana. E agora, qual é o próximo passo? Então, pessoal, eu esqueci de falar, mas a aveia a gente usou em média 300 gramas. E deu essa porção aqui, deu 6 hambúrgueres, né? A gente vai pôr eles para assar aqui. E aí, depois que eles estiverem assados, a gente vai montar ele com um pão integral. A gente vai usar o tofu em vez de queijo. Esse tofu aqui é um tofu temperado, a gente temperou ele com chimichurri. Vai usar o molhinho verde. E aí o molho verde a gente usou um abacate médio, 3 colheres de sopa de limão, cheiro verde, sal e pimenta de cheiro. E aí a gente vai pôr cebola roxa, picles, tomate, alface e agrião. Então vou pôr pra assar aqui e logo mais voltamos com a montagem. Esse molhinho de abacate é um molhinho que eu acho que passa a perna em quase todo mundo. E quando você fala que vai fazer uma maionese à base de abacate, a pessoa já te olha assim, né? Eu fiz essa receita no programa um tempo atrás. Várias pessoas replicaram em casa, depois me mandaram mensagem. Vanessa, eu tô surpresa porque não tem gosto de abacate. Não que o abacate não seja gostoso, eu adoro. Mas ele substitui de uma forma muito saborosa a maionese. E o tofu que você vai utilizar também na receita, nós já ensinamos a fazer aqui. O Dr. Jorge esteve conosco, ensinou o passo a passo do tofu. Então as pessoas agora vão poder juntar essas receitas que nós já fizemos, que vai facilitar para montar o sanduíche. Bom, Douglas, eu vi que ficou maravilhoso. Eu tô curiosa para experimentar. Pode mandar para mim. Então, Vanessa, depois de uns 30 minutinhos no forno, ele vai ficar assim, vai dar uma douradinha no hambúrguer. Agora a gente vai fazer a montagem. Eu dei uma selada no pão, né? E eu gosto de fazer a montagem assim. Primeiro alface, vou lá 2 rodelas de tomate. Vou pegar um hambúrguer aqui. Olha lá, ele fica bem firminho, ó. Geralmente hambúrguer vegetariano você vai comer, ele desmancha tudo. E não é legal você estar comendo e ele desmanchar. Vamos pegar tofu,
Essa receita ela é bem boa, porque ela tem bastante proteína, né? Vai o aveia, tem proteína, tofu, bastante proteína. Então, para quem quer ter uma alimentação aí bem equilibrada, ela vai quem é vegano, vegetariano, precisa de fonte de proteína, essa alimentação boa. Bastante molho aí. Vou pôr cebola, picles, agrião. Deixa eu fechar o hambúrguer. E tá aí, Vanessa. Prontinho. Só pegar agora e comer. Jesus amado, é uma frase que eu repito muito. Gente, olha isso, que sanduíche maravilhoso. E vocês encontram lá no Combis, tá? Douglas arrasou. Eu não sei como que eu vou fazer para morder o sanduíche, mas eu vou fazer da forma correta. Eu vou pegar com a mão e vou tentar fazer uma mordida aqui. Vamos ver no que dá, viu? Eu fico meio tendenciada a pegar o talher, mas eu acho que o sanduíche, o hambúrguer, né? Você tem que pegar com a mão e realmente experimentar para poder interagir com toda essa experiência sensorial, inclusive, com possibilidade de fazer bagunça, tá? Mas vamos lá. Maravilhoso. Vamos lá, gente. Douglas, que experiência bacana. Eu amo tudo que é essa pegada mais leve. O pão integral tá divino. O seu hambúrguer ficou único. Olha o tamanho da dentada que eu dei. Maravilhoso. E a maionese ficou tão boa quanto a minha, viu? Brincadeira, a sua ficou mais gostosa do que a minha. Perfeito. São os ingredientes que você nos mostrou, né? Algumas coisas que você utiliza eu não coloquei na minha receita, mas vou aprimorá-la. Gente, façam em casa. Tá aí, ó, uma versão saborosa e maravilhosa para vocês comerem, porque todo mundo sabe, comer bem faz bem. Eu vou comer mais um pedacinho. Vocês viram que receitinha deliciosa? Faça em casa, me marquem. Eu adoro quando vocês postam as receitinhas e me marcam no Instagram para eu poder repostar. E olha, galera, que programa incrível! Um programa que foi uma lição sobre cultura, sobre persistência, sobre pés no chão, sobre fazer qualquer trabalho que seja com carinho, sem pensar em recompensa. Porque tudo que nós fazemos, sem pensar assim, não tem como dar errado, como tantos exemplos que nós assistimos hoje. Para tudo na vida, assim como na música, não é diferente. O rock, ele possui diferentes vertentes e ela é um clássico que gera multidões em seus shows, que fez e faz parte da minha trilha sonora e da minha vida, dos meus filhos. Eu tenho muito carinho pelo rock, eu tenho uma verdadeira paixão. O meu filho adolescente ouve e curte rock da época que eu era adolescente, assim como eu ouvia rocks da época que o meu pai era adolescente e ouço até hoje. O rock tem uma importância muito grande na minha vida e foi muito bom saber de tantas histórias e poder fazer uma imersão nesse mundo que é tão incrível. E eu tenho muito orgulho em saber que tem tanta gente boa que canta tão bem aqui na nossa cidade, levando o nosso nome para tanto lugar, no Brasil e fora do Brasil. Parabéns a todos os roqueiros que estão nos assistindo hoje. E nós vamos terminar o programa com uma mensagem linda para vocês que curtem o rock. Rock é como uma poesia, é como uma melodia. Bate no fundo da minha alma e faz transbordar sentimentos que nenhum outro estilo de música conseguiria fazer. Enquanto existir amor, poesia e rock and roll, nada vai me fazer perder o sorriso e a esperança de encontrar por aí a felicidade. Antônio Diniz.
A gente tem um encontro semana que vem. Se cuidem. Até! Nos 45 do segundo tempo, oferecimento Empório Casa Verde, sua loja de produtos naturais em Jataí. Farmácia Artesanal Unidade Jataí, há 40 anos por você. Habitat Incorporadora, transformando cidades. Casa Nostra Italínia, projeto de vida feliz.